O pastor Daniel, do movimento Igreja Sem Política, publicou um vídeo criticando o pastor Silas Malafaia, não pelo ato, né, foi na praia de Copacabana, né, aquele evento pró-Bolsonaro, mas pelo envolvimento dele na igreja, e a igreja dele com a política, né? Preciso que diga isso, não é retaliação ao movimento que aconteceu, ao evento que reuniu trilhões e meios de pessoas, é mais sobre o envolvimento de um líder religioso a uma política partidária. E a crítica dele foi bem dura, bem pesada, a gente vai assistir e fazer um breve comentário sobre isso aqui, vamos ver. Para vocês verem, que quando trabalha para políticos e fala de política, ele faz isso na condição de um cidadão, não de um pastor, para você ver como é que esse cara é mentiroso, como que ele é descanalho, como que ele é canalha. De novo, ele se pronuncia sobre política dentro da igreja dele, em cima do púlpito e num culto de Santa Ceia. De novo, esse cara destina liturgia cristã e o uso da igreja e do púlpito para promover o Bolsonaro e um partido. A pergunta é essa: Jesus aceitaria? Você tem essa resposta? Segundo ponto, ele afirma que há uma autoridade espiritual que Deus deu a ele, que políticos reconhecem nele. Mas numa linguagem bem vulgar, Deus me empurra para certas coisas. Eu quero correr, eu quero fugir, eu quero sair, e quando eu vejo, a coisa está na minha mão. Por exemplo, essa manifestação de domingo que vem no Rio de Janeiro, dia 6 de abril em São Paulo. Eu estava de férias, vendo todo o movimento, já comecei a ver gente falando, eu falei, eu posso até participar, vou até lá, mas não tem nada comigo. Aí eu recebo um telefonema. Diz, pastor, você tem que tomar frente disso, porque eu não sou político, não sou candidato a nada, não pertenço a partido político nenhum, e tenho uma autoridade espiritual que Deus me deu. Há uma autoridade espiritual, o Malafaia, que Deus não deu ao Cristo, mas deu a você. O entendimento é que não se trata de uma autoridade espiritual que Deus te deu, herege. Se trata de uma influência que você tem sobre os evangélicos que os políticos reconhecem. E esse outro detalhe que ele falou em cima do púlpito, do que ele diz para os políticos que ligam para ele, para organizar essas manifestações, que ele não é político, que ele não é partidário, que ele não tem um candidato. Esse cara é um desgraçado, um mentiroso. Então quer dizer que o Bolsonaro é um objeto? Andar ali na traseira do jet ski com ele ali não é nada, aquilo ali é só uma diversão. Você está tirando umas férias. E aí um outro ponto que ele fala aqui, que ele tenta sair da política, mas o Espírito Santo é quem levanta e o coloca no cenário político, e o chamando de amigo. Eu doido para fugir de tudo isso, aí o Espírito Santo diz, amigo, sou eu que levanto e eu que coloco. Faça o que eu quero. O herege, o Espírito Santo não tem autoridade para definir orientação e conduta ministerial, porque ele prega a carne do Cristo e não pode se opor àquilo que Jesus foi na história, que você tanto se contradiz. O que você tem na tua vida é um espírito protestante, maçônico. É isso que você tem. Esse é mais um daqueles vídeos, né, em que o pastor Daniel desce a lenha no pastor Silas Malafaia, que vale não só para o Malafaia, mas para todos aqueles líderes religiosos ou evangélicos de banco que acham que a igreja evangélica brasileira precisa caminhar no jet ski da política, né? Na traseira do jet ski do Bolsonaro, para poder mostrar alinhamento político, e a igreja precisa estar lá na frente, comandando, governando a nação. Triste, lamentável fazer, e aí fica claro, né? Olha que loucura, né? Olha que interessante. Nesse vídeo, sem querer, o pastor Silas confirma, olha só, montaram um evento, prepararam um evento, trabalharam a ideia do evento, e aí disseram, pastor Silas, o senhor tem que vir tomar conta disso aqui, porque o senhor não é político. Aí chama o Malafaia, e o Malafaia vai para encabeçar algo que já está pronto, né? O negócio já está pronto ali. Obviamente, a gente sabe que não tem nada a ver com ato profético, com entregar o Rio de Janeiro ou o Brasil para o Senhor Jesus. Não. É um ato político, especificamente político. Aí trazem o Malafaia convoca os evangélicos, fazem oração, fazem o escambau, leem textos bíblicos e dizem que é um ato profético, que é a igreja se unindo para salvar o Brasil e tomar o Brasil do inferno. Não, é um ato político feito por políticos, mas tem o Malafaia como uma espécie até de laranja, porque ele só vai colocar o rosto. Quem está pagando, quem está financiando, quem está organizando, quem está preparando tudo aquilo ali, e estrategicamente pensando, são políticos. E a igreja acredita, né, de que não, agora a igreja brasileira está tomando o seu lugar de direito na história pela primeira vez. E é muito triste. E o pastor Daniel traz isso, né,
na nossa memória de que esse não é o objetivo, não deveria ser o objetivo da igreja. O evangelho do reino não preconiza alinhamento político partidário com seu ninguém, seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com Miguel, com João, com Maria, com Quitéria, com absolutamente ninguém. Mas quando você faz uma crítica a isso, tem aqueles que dizem, é porque é Bolsonaro, se fosse o Lula poderia. Tem nada a ver. Inclusive o próprio pastor Daniel, você nunca vai ver ele sendo bolsonarista ou lulista, de esquerda ou de direita. Ele defende que a igreja, até o nome do movimento dele é Igreja Sem Política. Não é igreja sem Bolsonaro. Não é igreja sem conservadorismo. Não é igreja sem direita. É igreja sem política. Ele defende o que a Bíblia defende, que a igreja não deveria. Porque o nosso governo, o governo que vai dominar a igreja, que vai governar a igreja, ou que governa a igreja, não dura 4 anos, né, irmão? É eterno. O seu governo é eterno. Não precisa de um mandato. Não precisa que você vote. Não tem título de eleitor. Então, mas a igreja não percebe isso. A igreja acha que tem que ter um candidato lá, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí vai na onda do que o Malafaia prega. Não percebem que a igreja do Malafaia só cresce com esse movimento, né? A igreja que mais cresceu nos últimos 6 anos foi a Advec no Brasil. Abriu igreja torta à direita em tudo que é lugar. E a igreja não percebe, acha que isso é avanço da igreja, né? Isso não é avanço da igreja, isso é os louros que estão sendo colhidos porque há alguém montado na garupa do Bolsonaro andando de jet ski. Simples assim. Simples assim. Então, deixa eu abraçar aqui o pastor Daniel, do Movimento Igreja Sem Política, que já passou por aqui algumas vezes, e a gente está alinhando com ele uma nova entrevista para falar novamente sobre essas situações, porque estamos nos aproximando de novo, né, de um período eleitoral. Eu sei que não adianta, eu sei que a gente faz live, que a gente mostra, inclusive essa semana, até mesmo no Eu Acredito Podcast, que a gente falou agora, né, se tinha um pastor lá, eu vou tentar falar sobre isso no boletim de amanhã, jurando pela mãe dele mortinha que o Lula morreu. Não, eu não tô brincando não, o cara disse, não, morreu. Isso aí é um sósia. O pastor estava lá, você sabe quem é esse pastor, né? Mentiroso, quanto mais de marca maior. E ele jurava lá que o Bolsonaro, que o Lula tinha morrido, e aí quem assumiu o poder foi um sósia do Lula, que cortou o dedo, inclusive, para poder estar lá. Aí tem sinais que ele mostra que o olho, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, essa loucura que tomou conta da igreja brasileira desde 2018, ela continua. Temos irmãos nossos presos, né? Senhoras, senhores, pastores que deveriam estar na igreja em um domingo, mas não, foram lá, achando, acreditando que estariam salvando o Brasil de uma loucura que eles acreditavam que seria, né? Fechamento de igreja, Satanás entrando na terra, gente que achava que se você tivesse um quarto sobrando na sua casa, tinha que ceder para um comunista morar. Lembra disso? Acreditavam nisso, né? Acreditavam nisso. E aí foram lá, fazendo ato profético, deitado no chão, segurando a Bíblia, falando em línguas estranhas, depois de orar para pneu, aquela coisa toda. Por quê? Porque acreditavam em homens como o pastor Silas Malafaia, que você não viu na porta de um quartel, que você não viu em passeata, em carreata nenhuma, e muito menos no 8 de janeiro, né? Você não viu o pastor Silas Malafaia lá. Mas homens como ele ficaram um ano inteiro, e sobretudo no finalzinho da reta da política, das eleições, inflamando o povo com o silêncio do então presidente. Pronto, isso se tornou uma arma letal. E aí é uma ferramenta que novamente estão preparando. José, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Quanto ao fato do sósia do Lula, não duvido nada. Peraí, irmão. Aí faça isso não, varão. Pelo amor de Deus. Então, se preparem, porque essa mesma ferramenta de mentira, de fake news, de dizer que não, a igreja não foi fechada agora porque o Congresso não deixou, mas se o Lula ganhar de novo, vai fechar as igrejas. Essa vai ser a retórica que a gente vai começar a ouvir de novo. E os irmãos vão comprar e vão vender essa mesma história. Entende? Então essa preocupação do pastor Daniel em criticar veementemente o Malafaia, talvez nem seja por tudo isso que estou falando aqui, é mais por uma indignação contra a postura, né,
do Malafaia se envolver na política dizendo que é em nome de Deus, dizendo que é em nome do Espírito Santo. Isso é absurdo, irmão.